Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo. Esse aqui é uma aula de funções, é um curso, na verdade, referente ao estágio supervisionado obrigatório de diferentes contextos, e esse estágio foi realizado na modalidade extensão. Aqui nesse curso vamos estudar sobre as funções e algumas funções posteriormente, e nesta primeira aula introdutória, vamos ter todo o conhecimento sobre função, sobre as suas propriedades, as suas características, as suas definições. Essa aula foi realizada pelos alunos de licenciatura em matemática, Gustavo Slovic e Edgar Miranda. Então, vamos começar pela introdução. Vamos primeiro saber a definição de função. A função é uma relação de dois conjuntos, Geralmente esse conjunto é chamado de conjunto A e o conjunto B. E sempre tem que haver uma correspondência entre o conjunto A e o conjunto B. E sempre tem que ser apenas um do A que vai para o B, que sai do A e vai para o B. Aqui é chamado de conjunto de saída, e aqui é o conjunto de chegada. A flechinha sai do A e vai para o B. Saída é a chegada. Por que é tão importante estudar função? Porque tem muita aplicação no nosso cotidiano. Para que se entenda que é uma função, tem que estar em relação ao outro. Tem que ter um vínculo entre um e o outro. Quando um é alterado, o outro também é alterado. Então, por isso que nós falamos função, porque um está em função do outro. Por exemplo, exemplos de função, a velocidade do carro em função do tempo, o lucro de uma empresa em relação à sua produtividade, o consumo de combustível de um avião em relação à velocidade. E essa relação pode crescer, pode diminuir, pode ser proporcional, diretamente proporcional e inversamente proporcional, e por aí vai. E sempre tem uns pré-requisitos requisitos de função, tem todas as funções. Tem o gráfico cartesiano, o produto cartesiano, a relação binária e o diagrama de flechas. Todos esses elementos, esses pré-requisitos, tem tudo em qualquer tipo de função. Qualquer função que você for estudar, esses requisitos sempre estão presentes, e nós veremos agora os seus significados e as suas aplicações. Esse aqui é chamado de gráfico cartesiano. Esse gráfico aqui é plano, e há duas retas. Tem essa reta que a gente chama de x, e essa reta que chamamos de y, e são nesse gráfico aqui que nós colocamos seus pontos, e o gráfico aqui é constituído por 4 quadrantes. Este aqui é o primeiro, este aqui é o segundo, este é o terceiro, este aqui é o quarto. O verde é o primeiro, o vermelho é o segundo, o azul é o terceiro, e esse sem ponta aqui é o quarto. Então, essa reta, o x, é chamado de eixo das abscissas, e nós chamamos de reta horizontal. E a vertical, que é esse y aqui, são chamados as ordenadas. E todo ponto tem que ter dois números, que é o a, que é o x, e o y. O primeiro é o x e o segundo é o y. Como nesse exemplo aqui, o a 3, 4. Então você vem aqui no 3 e marca no x. E o 4 você marca no y. Aí você prolonga cada um, e nesse encontro desse prolongamento é o ponto. Eles se cruzam,
aqui o x e o y se cruzam e nesse ponto de encontro é o ponto que nós estamos procurando. Aqui é o A. O B é aqui, ó, o 2 no x e o menos 3 no y. Então é aqui, ó, marco o B. O C é menos 2 e aqui o C é o 3. E o y é o 3. E o D, o menos 5 aqui é o x e o menos 2 é o y. Aqui é o encontro. E aqui, quando é 0 e 0, é o ponto de origem. E sempre, por exemplo, quando um ponto, por exemplo, quando o x for 0, então o ponto vai estar sobre o eixo y, que é o eixo das ordenadas. O mesmo vale se o y for 0, o ponto vai estar sobre o eixo x, que é o eixo das abscissas. Então, como eu falei antes, é por dois números reais para determinar a localização do ponto no plano cartesiano. Então, essa é a definição de um par ordenado. O par ordenado é quando tem dois números reais, e esses dois números reais formam um ponto. E esse ponto você o utiliza para que você o localize no plano cartesiano. Aqui não se esquecendo que aqui é o das ordenadas, aqui é o das abscissas, perdão, e aqui é o das ordenadas. Abscissas é x e ordenadas é y. E esses pontos são colocados entre parênteses. O primeiro é o x, abscissa, e o y é o das ordenadas. Então, agora vem a definição de produto cartesiano. Produto é multiplicação. São dos pares ordenados quando envolve dois conjuntos. Por exemplo, temos o conjunto A, que é constituído pelos elementos 1, 2, 3, 4. E temos o conjunto B, que é formado também por elementos 2 e 3. O produto a gente coloca assim, AXB, que seria A vezes B. Então daí a gente pega cada elemento de 1 do x e relaciona com... Quer dizer, a gente pega os elementos do A e relaciona com os do B. Pega o primeiro elemento do A, colocando o primeiro elemento do B, como aqui, ó, 1 e 2. Aí pega o segundo, ainda com o primeiro do B. Pega o terceiro do A com o primeiro do B. O quarto do A com o primeiro do B. E assim faz o primeiro, e assim sucessivamente. Aí pega aqui, e daí pega, aí faz com os do segundo do B. Aí pega aqui, ó, o primeiro do A e o segundo do B. Segundo do A com o segundo do B, e assim sucessivamente. E a relação binária seria um subconjunto do produto cartesiano. Só que a diferença é que quando você coloca uma restrição. Por exemplo, aqui nesse produto cartesiano AB é formado por todos esses elementos. Só que aqui nesse primeiro, a relação binária, a gente só coloca essa condição que o y tem que ser menor que o x. Então, o y tem que ser menor que o x, então só vale esses elementos aqui. Porque, como vocês podem ver, ó, 1 e 3 é menor do que o 2, que o 1 e o 4. O 5 não pode ser usado porque como o 5 é maior que o 2, o 5 é maior que o 4. Então, o 5 não pode ser utilizado. Nem o 3, nem o 2, 3. Porque o 2 é menor que 3. E aí o x é menor que o y. E nessa condição o x tem que ser maior que o y. Como nessa relação aqui binária, o y tem que ser 3 unidades maior que o x. Então, por exemplo, o 4,1 não pode ser usado porque não satisfaz essa condição. O único ponto que satisfaz essa condição é o 2x e o y5,
que corresponde perfeitamente bem a essa condição. Porque 4 e 1, 4 não é 3 unidades maior, não é o 4 é 3 unidades menor. Então, então não satisfaz essa equação, porque o y tem que ser 3 unidades maior que o x. E aqui não satisfaz. O diagrama de flechas é uma flecha quando sai de um elemento do A, que é a origem, a origem, e vai para o B, que é a chegada. Quando você está partindo do A e indo para o B, e essa flecha sai do conjunto A, que é o conjunto de saída, e vai para o B, que é o conjunto de chegada. Sempre é assim, o A vai para o B. E agora temos conceitos do domínio, contradomínio e a imagem. O domínio é a saída. Por exemplo, aqui que eu vou mostrar. Aqui tem, por exemplo, o conjunto A. Nós temos o conjunto B. Então, todos os elementos que estão aqui, por exemplo, 1, 2, 3. Então, esse daqui a gente chama, esse aqui é domínio. Porque é daqui por onde estão saindo. É por onde está saindo. E sempre tem que ter essa notação. É representado pela letra antes da seta, como nesse caso aqui, ó. Então, aqui é o domínio. E você tem que saber que todo elemento aqui, todos os elementos tem que ter alguém saindo para que seja caracterizada uma função. Por exemplo, não pode, por exemplo, um elemento aqui não ter o seu correspondente aqui. Sempre todos tem que ter algum correspondente, alguém do A, alguém do domínio saindo. Nunca pode ficar sem. Então, analisando os diagramas dos conjuntos do domínio e do contradomínio, há condições que são estabelecidas e analisadas para que seja função ou não. No domínio, necessariamente todos os seus elementos têm que se corresponder com algum elemento do contradomínio. Porque, por exemplo, se esse 4 não está se relacionando com nenhum, então isso aqui não vai ser uma função. E essa é uma das condições para ser analisada. Outra relação também, por exemplo, é que aqui no domínio, no X, necessariamente ele só pode se relacionar com apenas um elemento do contradomínio. Não pode, por exemplo, aqui o 1 se relacionar com 4 e com 5, senão não é função. Com apenas um único elemento. E com relação ao contradomínio, o contrário, as condições do domínio não vai impedir de ser função. Como por exemplo, se aqui tiver dois elementos, o 7 e o 8, e eles não têm correspondentes, não tem problema, não vai deixar de ser função. E dois elementos do domínio podem se relacionar com um único elemento do contradomínio que não vai deixar de ser função. O contradomínio é aqui, é o conjunto de chegada. É por onde a flecha chega. Aqui
é o domínio, como vimos anteriormente. E aqui o B é contradomínio. E aqui, como é o domínio, aqui é o contradomínio, que é pelo lado direito da seta. O esquerdo é o domínio e o direito é o contradomínio. Aqui no contradomínio, algum elemento pode ficar sem correspondente, não tem problema, não vai deixar de ser caracterizado uma função. Contrário do domínio, que o domínio sempre tem que ter aqui desse lado esquerdo alguém que ele corresponda no outro conjunto. E a imagem, na verdade, é o subconjunto do contradomínio. É sempre o elemento que é correspondido pelo domínio. Por exemplo, o domínio aqui é 1, 2 e o 3. O contradomínio é 1, 2, 3 e 4. E a imagem é 1, o 2 e o 3. Porque a imagem são todos os elementos, né, que estão se relacionando com o domínio. O contradomínio é tudo, engloba tudo que está no conjunto de saída, de chegada, perdão. E o domínio é o conjunto de saída. Vamos, por exemplo, ver esse exemplo. Uma função f, a para b. Toda função é representada assim, a função f, de a para b. Como vimos anteriormente, aqui no lado esquerdo a é o domínio, que é para onde sai, e aqui é o b, o contradomínio, onde chega. Essa que é o básico de toda a função. Função f, a, flechinha, b. Por exemplo, vamos pegar uma função f de x igual a 2x. O domínio é composto por 1, 2 e 3. Como foi dado aqui, é o domínio. Né? Supondo, e eles deram o contradomínio, todos esses elementos aqui, do 1 até o 7. Aí a gente vai descobrir a imagem como? A gente pega cada valor que tem aqui no domínio e substitui para achar a imagem. Por exemplo, f de 1 fica 2 vezes 1. E vai dar 2. O f de 2, que é 2 vezes 2, que é 4. E o f de 3, que é 2 vezes 3, que resulta 6. Então, a imagem são esses três elementos, o 2, o 4 e o 6. Para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, nós podemos escrever conjunto dessa forma assim. Aqui tem o conjunto A no domínio, conjunto B do contradomínio. Aqui é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí 1 se relaciona com o 2, o 2 com o 4 e o 3 com o 6. Aqui no contradomínio 1, 3, 5 e 7 não tem, mas não tem problema porque aqui não pode ficar, aqui pode ficar sem correspondente. O que não pode é o A. Todos os elementos do domínio tem que ter alguém que saia daqui. Não pode ficar nenhum sem correspondente no B, porque senão não é caracterizado uma função. Aqui, como foi mostrado anteriormente, aqui, ó, 1, 2 e o 3
estão saindo, e aqui ó, o 1 está indo para o 2, o 2 é com o 4 e o 3 é com o 6. Então a imagem é um subconjunto do contradomínio. Esses outros conjuntos, esses elementos do conjunto não tem correspondente, mas não tem problema. E esses 3 aqui se correspondem com esses aqui da saída. Então, agora vamos estudar os tipos de função. Existem 3 tipos de função. Tem a função injetora, a função sobrejetora e a função bijetora, né? A função injetora, que é a primeira que vamos estudar, por exemplo, apenas o contradomínio só é correspondido por apenas um elemento do domínio. Por exemplo, para que seja função, podem 2 elementos se corresponderem, mas quando tem mais de 1, 2, 3 com o mesmo elemento do contradomínio, aí não vai deixar de ser função, porém não vai ser uma função injetora. Para que seja injetora, exatamente tem que ter o conjunto do contradomínio, só pode ser correspondido por apenas um elemento do domínio, só um. Aqui o 2 com C e o 8 com D. Não podem 2 saírem do X, do domínio, e para um elemento do contradomínio. Pode ser só apenas um. A função sobrejetora é quando a imagem é exatamente igual ao contradomínio. Por exemplo, aqui é o contradomínio. E todos os elementos do contradomínio são correlacionados com os elementos do domínio. Não tem ninguém aqui do contradomínio sem não ter um correspondente do domínio. Não tem nenhum. Não vai deixar de ser função se algum elemento não tiver, porém não vai ser sobrejetora. Sobrejetora, a imagem é exatamente igual ao contradomínio, nunca se esqueçam disso. E por último, a função bijetora é a mais tranquila de todas, porque ela tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. É a mais tranquila de estudar. Como nesse caso, por exemplo, aqui, ó, só um elemento do contradomínio é correspondido por um elemento do domínio, e nenhum elemento do contradomínio não é correspondido, todos são correspondidos. Então, esse é um caso de uma função bijetora. E esses são os gráficos para que vocês entendam que representam funções. Aqui, por exemplo, aqui y igual a x é uma reta, uma função do primeiro grau, assim como y igual a menos x. Ambos são equações de primeiro grau, também chamados de reta. Y igual a, que é uma função constante, que é apenas uma reta
paralela ao eixo x, cujo os valores do y não são alterados aqui do lado. Y igual a x quadrado é uma equação de segundo grau, também é chamado de parábola, que nesse caso, né, seria assim com essa concavidade. Quando é menos x ao quadrado, daí fica com a concavidade voltada para baixo. Y igual a x ao cubo, que é uma função polinomial também. Quando é acima de 2, né, por exemplo, x igual a quarta também é chamado de polinômio, é função polinomial. Y igual raiz de x, essa daqui seria uma raiz, né, raiz quadrada, tem esse comportamento, né, e por aí afora. Essa daqui é uma função exponencial, que tem esse crescimento, que tem esse comportamento, e é que está crescendo porque aqui está maior do que 1, né? Quando é maior que 0 e menor que 1, daí ele tem comportamento decrescente, como esse caso aqui, que essa é a função logarítmica, que também tem esse comportamento crescente, porque aqui é maior que 1, e quando é 0 e 1, aí o logaritmo está decrescendo. E também existem outras funções também, como a função modular, a função composta, tem a função inversa, tem as funções trigonométricas como seno, cosseno, tangente. Então, função é um assunto muito abrangente, varia demais, né? Tem muitas funções que nós iremos estudar e decorrer que iremos estudar no decorrer deste curso. Então, agora veremos na prática gráficos que não representam funções. Para que você veja um gráfico e para que ele seja de fato uma função, ele tem que obedecer a 2 requisitos. Quando você traçar uma reta paralelo ao eixo y, ele só pode pegar justamente um único ponto. Como por exemplo nessa reta aqui. Essa reta, só corrigindo aqui. Essa reta aqui, por exemplo, que ela só tem um correspondente, como nesse caso aqui, só um aqui, só apenas um ponto, quando você passa as paralelas, entendeu? E nesse caso aqui, ó, se você passar uma paralela, ela vai pegar esses 2 pontos daqui. Pegou 2 pontos aqui, ó, 1 e 1, e 1 e o menos 1. Portanto, esse gráfico aqui não pode ser considerado uma função. Claro que o contrário é permitido. Por exemplo, se você passa uma reta paralela ao eixo x e pegar 2 pontos, não tem problema, vai continuar sendo uma função. Entretanto, não vai ser uma função injetora, apenas isso. Mas aqui vai continuar sendo uma função. Já o contrário não é permitido, porque aqui, ó, nesse caso aqui, né, tá pegando 2 pontos. Outro ponto também que tem que ser analisado, outra condição que tem que ser atendida também, é que todo ponto do x aqui, do domínio, tem que ter um correspondente. Nesse caso aqui, o 4 do eixo x, como aqui está aberto, quer dizer que aqui não está sendo considerado. Então, o 4 não tem correspondente. Então, nesse caso, também não pode ser função. Na verdade, esse 4 só seria função se no domínio você considerasse todos os reais menos 4. Porque aqui poderia ser uma função. Porém, se você considerar todos os domínios reais, aqui não pode ser função porque o 4 não tem um correspondente. E uma das condições para que seja função, todos os elementos do domínio tem que ter um correspondente.
E vamos estudar agora quando que uma função é crescente e decrescente. A função é crescente se por exemplo, se ela está crescendo, né? Nesse caso a gente vê que está crescendo porque o f de x1 é maior que o f de x1. Porque sempre quando vem nesse sentido assim, com a flechinha assim, a gente olha da esquerda para a direita. Se tiver nessa flechinha assim, é porque está crescendo. Um outro exemplo, por exemplo, que a gente pode ver também é numa parábola, assim. A gente olha da esquerda para a direita. Se está fazendo essa flechinha aqui, é decrescente. E se estiver fazendo essa flechinha aqui, é porque é crescente. Nesse trecho aqui, ela está decrescente. E aqui está crescente. Mesma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Nesse caso, é decrescente. Porque você olhando da esquerda para a direita, a flechinha está fazendo esse sentido aqui. Então está diminuindo, está ficando cada vez menor. Então, nesse caso, então, é decrescente que a gente chama. Como, por exemplo, um outro exemplo que eu vou... Por exemplo, essa parábola aqui também. Agora é o contrário. Nesse caso aqui, ó, nesse caso ela está crescente até o ponto do máximo. E a partir daqui fica decrescente, começa a diminuir. Se olha sempre da esquerda para a direita. Uma função constante é quando ela não está variando. Os seus elementos do y, aqui, por exemplo, está sempre constante. Por exemplo, o 2 aqui. Ó. Todos os valores dessa função aqui, o y vai valer sempre 2. Que é menos 3, 2, menos 2, 2, menos 1, 2, 0, 2. Então ela é sempre constante. Então ela não tem crescimento nem decrescimento. A sua variação é nula. Ela não varia, ela não muda aqui o valor do y. Então está constante que é igual, que nunca muda. Então o valor do aqui nunca vai ser modificado, nunca vai ser alterado. O do x vai, mas o do y não. A função nula é quando, por exemplo, o é zero. Quando aqui o y é zero, então a imagem é zero. Então vai ter menos 3, 0, menos 2, 0, mas aqui é tudo zero. E também tem que ser estudado o sinal. Você só não confunda o estudo do sinal quando é crescente e decrescente. Quando é crescente, a sua variação é positiva. Porém, ela pode ser negativa, como nesse caso aqui. Ó. Esse caso aqui, ela está crescendo. Porém, aqui, ó, ela é nula, ela é negativa, pois o valor do y é negativo. Para que ela seja negativa, todos os valores aqui do y tem que ser negativos. E é positivo quando todos os valores do y, quando a sua imagem for positiva. Ou seja, imagem positiva, a função é positiva. A imagem negativa, a imagem é negativa. Como, por exemplo, aqui, para que fique bem claro, essa parábola, por exemplo, aqui, ó, ela é decrescente e positiva. Aqui ela vai ser nula, pois está tocando nos eixos das ordenadas. Aqui também.
a função é nula no eixo quando toca nos eixos das ordenadas. Aqui é positiva e decrescente, porque aqui ó, a flechinha está apontando para baixo. E aqui ela ficou negativa e decrescente. Vai ficar até aqui no ponto no mínimo. Aí depois que passar pelo ponto no mínimo, ela vai passar a ser crescente e aqui vai ser negativa. E aqui vai ser crescente positivo. Então, ó, sempre é assim. Então, aqui finalizamos a primeira parte do curso, que é sobre as propriedades. Espero que tenham entendido. Então é isso. Muito obrigado. Abraço. Pessoal, então vamos colocar em prática e consolidar o que foi estudado nessa primeira aula de introdução, realizando exercícios relacionados aos assuntos abordados na aula. Então, foi dado esse conjunto A, que possui esses 5 elementos, menos 1, 0, 1, 2 e 3, e o conjunto B com 6 elementos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E foi dada essa relação, y igual a x a menos 2. Vamos estudar primeiro o produto cartesiano. O produto cartesiano, que é A vezes B. Você primeiro pega todos os elementos de A e com o primeiro elemento do B. Fica menos 1, menos 3, menos 1. Não, é 0 e menos 3. 1 e menos 3, 2 e menos 3 e 3 e menos 3. Agora com o segundo elemento, menos 1 e menos 2, 0 e menos 2, 1 e menos 2, 2 e menos 2, e 3 menos 2. Agora com o terceiro elemento, menos 1 e menos 1, 1 e menos 1, 2 e menos 1, 2 e menos 1 e 3 e menos 1. Agora com o quarto elemento, menos 1, 0, 0 com 0, 1 com 0, 2 com 0, 3 com 0. Agora com o quinto elemento, menos 1 com 1, 0 e 1, 1 e 1, 2 e 1, 3 e 1. E agora com o último elemento, menos 1 e 2, 0 e 2, 1 e 2, 2 com 2, e o último, 3 com 2. Totalizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Totalizando 30 elementos. Posso parar um pouco? Então aqui no final esse produto cartesiano totalizam 30 elementos, porque são 5 do primeiro e 6 do segundo. 6 vezes 5, no final dá 30. A relação binária que foi dada é y igual a x a menos 2. Então a gente tem que substituir os valores do a, que aqui seria o domínio, né? O domínio que é x. Então fica assim, menos 1, menos 2, y vale menos 3. 0 e menos 2, aqui vai ser menos 2. Y menos 1, y vale 0.
y vale 2, menos 2, peraí, aqui é 1, aqui vai ficar menos 1, desculpa. E aqui vai ficar 0. E por último, y a 3 menos 2, y vai valer 1. Então, nesse caso, a relação está contida no produto cartesiano, que vai ser aqui menos 1 e menos 3, menos 0 e menos 2, 1 e menos 1, 2 e 0, 3, 1. E o diagrama de flechas, né, que seria assim, o A, né, aqui, o B. Aqui é menos 1, 0, 1, 2 e 3. E aqui o contradomínio, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O menos 1 corresponde com menos 3, o 0 com menos 2, o 1 com menos 1, o 2 com 0, e o 3 com o 1. E a última pergunta é a função. Como todos os elementos daqui do domínio correspondem com o do contradomínio, e cada elemento do domínio corresponde com apenas um elemento do contradomínio, então, sim, é função. E como aqui no contradomínio não tem nenhum, mas não tem problema, porque não vai deixar de ser função. Então, foram atendidas todas as condições, então podemos concluir que é uma função. Olá pessoal, vamos revisar o assunto de injetora, sobrejetora, objetora, classificando através dos diagramas. A primeira função é uma função injetora, pois cada elemento do contradomínio está se relacionando com apenas um elemento do domínio. Então, nesse caso, é uma função injetora. A B é uma função bijetora, pois cada elemento do contradomínio B está se relacionando com apenas um elemento do domínio. E o contradomínio é igual à imagem, ou seja, nenhum elemento do contradomínio está deixando de ser correspondido. Todos estão correspondendo do contradomínio. A C é uma função sobrejetora, pois todos os elementos do conjunto, do conjunto B, que é o contradomínio, estão se relacionando com o domínio. Ou seja, não tem nenhum elemento do contradomínio que está deixando de relacionar com algum elemento do domínio. E a D não é nenhuma nem outra, pois este elemento aqui está se relacionando com dois, do contradomínio B, está se relacionando com dois elementos do domínio de A, ou seja, ela não é injetora. E também ela não é sobrejetora, pois tem um elemento do B que não está se relacionando com nenhum dos elementos do domínio do A. Ou seja, a imagem e o contradomínio não são iguais. Espero que tenha ficado claro. Olá pessoal, agora vamos classificar as funções, se é injetora, sobrejetora ou bijetora, de acordo com o gráfico. A letra A tem este gráfico da reta e tem o domínio sendo os reais e o contradomínio sendo os reais. Nesse caso, vai ser uma função bijetora, pois ela vai ser injetora, pois se você traçar retas paralelas ao eixo X, vai pegar apenas um ponto do gráfico. E ela é uma função sobrejetora, pois a sua imagem vai ser exatamente igual ao contradomínio, vai abranger todos os números reais. Então ela é uma bijetora.
Aqui no B, o domínio são todos os reais e o contradomínio são apenas os reais positivos. Nesse caso, ela é apenas uma função sobrejetora, pois a sua imagem vai ser todos os números reais, que vai ser igual ao contradomínio. Porém, se você traçar retas paralelas ao eixo x, vai pegar 2 pontos do gráfico, portanto, a função não vai ser injetora. Pessoal, vamos classificar as funções em sobrejetora, injetora, objetora, de acordo com o gráfico. Vamos fazer do gráfico B e do C. O gráfico B tem os domínios como os reais e o contradomínio também como todos os reais. Essa função é apenas injetora, pois se você traçar retas paralelas ao eixo x, pegará apenas um gráfico, atenderá à condição de injetora. Porém, não será sobrejetora, pois a imagem são os reais apenas positivos e o contradomínio são todos os reais. Então, a imagem e o contradomínio serão diferentes, portanto, a função não será sobrejetora. O item C, nós consideramos o domínio como todos os reais e o contradomínio vamos considerar todos os reais também. Essa função não é classificada em nada, pois não é injetora, pois se você traçar paralelas ao eixo x, pegará 2 pontos do gráfico. E também não será sobrejetora, pois a imagem será os reais negativos e o contradomínio são todos os reais. Portanto, a imagem será diferente do contradomínio.